Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos bem, graças a Deus, né? Graças a Deus estamos muito bem. E hoje a gente vai estudar a lição 12, dia 21/6/2020. Já passou, mas creio que os alunos que estão seguindo o cronograma aí, os vídeos, as lições, eles vão estudar mesmo fora da data, tá bom? Essa aula já foi lecionada também na igreja, foi uma aula muito boa, muito edificante para as nossas vidas. E a gente vai tentar também trazer um pouco do que foi falado, do que foi comentado lá para a aula de hoje, tá bom? Título da lição de hoje: as cidades de refúgio são estabelecidas. Texto do dia: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo de número 33, o verso 1. O texto bíblico está em Josué, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. É muito importante que vocês leiam essa referência bíblica para ter uma compreensão melhor da lição também. E a nossa introdução vai falar o seguinte: chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galardia sua missão. Uma nova etapa aí, né? Das conquistas, da história do povo israelita, que vai ter um fator muito curioso e muito integrante, que é a formação a constituição, né, dessas cidades refúgios, que tinham aí uma simbologia que até os dias de hoje é presente no meio dos cristãos. Amém, meus irmãos? Quero dizer também que essas lições são da CPAD, tá? É a nossa lição normal. A gente só está aqui fazendo uma apresentação no slide e a minha voz aqui, eu estou tentando passar para vocês o que eu passei na igreja, para que vocês não fiquem de fora, tá, irmão? Para que vocês também possam ter a oportunidade de participar das escolas dominicais aí, seja no dia que for, no horário que for, que vocês forem estudar. Tá? Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição de hoje. Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Primeiro ponto: Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. É até importante falar que a gente vai estudar um pouquinho também sobre tipos, né, de homicídio. E é uma palavra bastante edificante, falou bastante comigo e creio que vai falar com você também. Na Terra Prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça, está em Deuteronômio 19:10. Para tanto, o Senhor determinou que as 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança. Números 35, e se vocês forem ler essas referências que eu estou falando aqui, que está na revista, vocês vão ver tudo isso que está escrito na revista também que eu estou falando aqui, tá bom? Não deixem de ler as referências. Para você ter mais base, para você poder argumentar também melhor. Eu não estou lendo tudo porque senão o vídeo fica muito grande e fica muito cansativo também para vocês. Sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada em Canaã. Deuteronômio 4, 41 e 43. O povo chega na terra, começa a conquistar, vai se meiando aí a campanha israelita, e Deus vai instruir que cidades refúgios sejam construídas para abrigar pessoas que cometessem algum tipo de homicídio sem ter a intenção de cometer esse ato. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse homicídio culposo. E seriam de início 3 cidades que Moisés, antes de se atravessar
o Rio Jordão, já tinha falado, já tinha, como eu posso dizer assim, ordenado que fossem constituídas. E agora mais 3. E todas essas cidades seriam de responsabilidade dos levitas, seriam cidades levíticas, dada aos levitas. O acusador de assassinato, ou o acusado, né, de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, iria à cidade de refúgio, lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Lá apresentaria seu caso à porta da cidade, à sala da audiência, e, havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Está em Números 35, do 10 ao 25, e Josué 20, do 1 ao 6, que é a lição que a gente, se eu não me engano, leu anteriormente no texto bíblico. Pessoal, qual que era a função dessas cidades? Elas iriam abrigar as pessoas que cometeram homicídios culposos. Homicídios, o que é um homicídio culposo? Situação em que o sujeito tira a vida de outro sem a intenção. Tira a vida de alguém sem a intenção de tirar. Cometeu homicídio, mas não tinha a intenção de cometer. Essa foto vai descrever bem isso. Inclusive, na escola dominical, eu contei um fato que aconteceu comigo. Foi bem isso aí. Eu fiquei meio que no meio da rua, desesperado, porque eu tinha o costume de passar muito rápido de moto. Um certo dia, um menininho entrou na minha frente e eu parei a moto em cima da perna dele. Eu podia ter atropelado o menino, ele podia ter morrido, mas eu tive a intenção de atropelá-lo, tive a intenção de passar por cima dele. Não, mas ele poderia ter, sim, vindo a óbito, e eu seria acusado de um homicídio culposo, porque eu não tive a intenção de matar, mas matei. As cidades refúgios serviriam para isso, para aquelas pessoas que cometeram algum tipo de homicídio culposo, iriam se dirigir até essas cidades, apresentariam seus casos às autoridades de lá, que no caso seriam os levitas, os descendentes de Levi, e eles julgariam ele. Se a pessoa fosse absorvida, ela ficava lá com o seu salvo-conduto, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Ficava lá guardadinha na cidade, sem sofrer nenhuma agressão. Porém, se ela saísse da cidade, é uma outra coisa que a gente vai ver, ela está sujeita às leis. Daí, como a revista vai chamar, do vingador. Se alguém quiser se vingar pelo ato que ela teve, mesmo sendo culposo, estando fora da cidade, ela não teria proteção contra esse tipo de ato. Analisando esses detalhes, maravilhamos-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. O que Deus estava querendo colocar no meio de Israel? Justiça. Não é tipo assim, a pessoa cometeu um homicídio culposo, vai ser julgada, vai ser analisado os fatos. Se ela for culpada, ela vai ter a punição. Mas se ela não for a culpada, se ela não teve a intenção, ela vai ter a proteção da cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morra, ou até que o sacerdote morra e ela então está livre. Outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu estou adiantando algumas coisinhas aqui, porque não tem como falar somente aí de homicídio e de cidade de refúgio, mas tudo abrange aí o corpo inteiro da lição. É muito boa essa lição, muito bom também para a nossa compreensão, saber dessas coisas que tinha lá no meio, que estavam presentes no meio do povo de Deus. A justiça. Eram julgados pelos seus atos, eram advertidos pelas suas inadimplências, né? E é isso que a lição vai começar falando do primeiro tópico. Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Vamos agora para o ponto 2. O significado espiritual das cidades de refúgio. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, armas e etc., mas sobretudo pelo próprio Deus que, na sua palavra, garantiria-lhe o salvo-conduto. Mas, Jefinho, o que é o salvo-conduto?
é um documento emitido por autoridades de um estado que permite a seu portador transitar por um determinado território. O trânsito pode ocorrer de forma livre ou sob escolta. O que isso está falando para a gente? As cidades-refúgio representavam um tipo de Cristo, um tipo de Messias. Pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a ele arrependidas, buscando segurança eterna, ele lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais, quer dizer, um fardo leve, e em contrapartida oferece-lhes alívio e refrigério. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. O 28 vai falar: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É essa a mensagem das cidades-refúgio. As pessoas que cometeram erros teriam na cidade-refúgio um salvo-conduto, um território aonde eles poderiam estar com proteção, protegidos de qualquer ameaça que viesse da parte da família ou da pessoa que queria se vingar pelo homicídio que ele tinha cometido. Mas Deus, através do julgamento, através da análise do caso nas cidades-refúgio, se a pessoa fosse tida como absorvida, ela tinha garantido a salvação dentro da cidade e a proteção, não por armas, não por soldados, mas sim pela palavra de Deus. E a palavra de Deus era lei, é lei, né? Até hoje para os povos israelitas. A justiça e a misericórdia de Deus estavam sendo colocadas ao alcance de quem pecasse e automaticamente a imagem de Cristo estava sendo estabelecida para todo sempre como o único Salvador da humanidade. As cidades-refúgio representavam um tipo de Cristo, salvação para quem cometeu erro, salvação para quem pecou, salvação para quem fez algo de errado. Lá eles iam encontrar o salvo-conduto, um território onde eles poderiam viver em segurança. Isso valia para todos os israelitas que estavam sujeitos às leis estabelecidas por Moisés e por Deus. Amém, meus irmãos? Esse foi aí o significado espiritual das cidades-refúgio, um tipo de Cristo. Isso vem da matéria tipologia, muito interessante. Se vocês tiverem tempo para estudar, estudem as tipologias que está dentro da Bíblia. Muito bom mesmo. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto agora. O perigo de sair da cidade-refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo, números 35, 22 ao 28, seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse nos limites das cidades de seu refúgio, e o matasse, não seria culpado do sangue. Números 35, 26 ao 27. A vida lá dentro da cidade de refúgio seria tranquila. Porém, se eu resolvesse sair de lá e alguma pessoa que tivesse a intenção de se vingar por aquele ato que eu cometi sem intenção me encontrasse, eu estaria sujeito à vontade dessa pessoa, que é chamada aqui de vingador. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Jesus de que suas ovelhas não seriam arrebatadas de sua mão. João 10, 18. Todavia, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador do sangue da vítima. Deuteronômio 19, 6. O homicida tinha livre-arbítrio. Ele não estava lá na cidade de refúgio preso por correntes, cadeias, amarrado. Não. Ele vivia dentro daquele território, protegido e com o seu livre-arbítrio ativo. Se ele resolvesse transpor aquele território para visitar parentes, visitar família,
e no meio do caminho encontrasse o vingador do sangue de quem ele matou, ele poderia morrer, meus irmãos. Só para a gente fazer uma comparação, homicídio culposo é quando eu não tenho a intenção de matar. Homicídio doloso é quando eu tenho a intenção e assumo o risco de fazer. Só uma curiosidade aí dos códigos penais da vida e da justiça mundial, né? Voltando para a nossa lição, se eu resolvesse sair da cidade de refúgio, eu estava em perigo. Da mesma maneira, sair da cidade refúgio chamada Jesus Cristo não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco eminente de morte eterna. A ovelha andando sozinha na rua. Pode ou não pode aparecer um lobo e um cão e atacar ela? Meus irmãos, em outras palavras, o que a lição está nos dizendo é que se estamos em Cristo, que se estamos no caminho, na cidade chamada Jesus Cristo, nós temos o salvo-conduto, nós somos protegidos, nós estamos em proteção. Mas quando saímos da cidade de Jesus, quando saímos da cidade chamada Jesus, do caminho chamado Jesus, estamos em risco iminente, estamos em perigo. E que perigo? E que risco? O perigo e o risco de morte eterna, de morrer sem salvação, porque estamos fora do caminho que nos leva ao céu, a Deus, que é Cristo. Muito importante isso. Não saiam do nosso refúgio. Não saiam dos caminhos de Cristo. Não saiam da casa de Deus. Por quê? O inimigo, ele está bramando. João 10,10 vai falar que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o nosso Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Finalizamos aqui o primeiro tópico. Deus ordena estabelecer cidades-refúgio. Falamos sobre elas. São 6 cidades. Falamos sobre o significado espiritual que faz alusão ao nosso Cristo. Falamos sobre o perigo de sair desses lugares, que é o risco de morte eterna. Amém? Vamos agora para o segundo tópico. Chegamos ao tópico 2. Os levitas exigem sua herança. A demora em conceder a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio. Josué capítulo 20, versículo 1. No que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles. Mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles as reivindicaram. Josué capítulo 21, do versículo 2 ao 3. O que aconteceu em Israel acontece também hoje no seio da igreja. O que estava acontecendo? Durante a partilha da terra, os líderes estavam muito, como que eu posso dizer assim, muito atarefados, muito compromissados em dividir as terras, em dar cada terra a cada tribo que teria direito, e acabaram esquecendo dos levitas. Esquecendo assim não, né? Deixando eles um pouco mais desfavorecidos, né? E eles foram e reivindicaram as terras que outrora haviam sido prometidas a eles. É muito importante isso também para os dias de hoje, porque às vezes a gente se atarefa muito, tem muita coisa para fazer e esquece dos levitas e esquece do sentido. Por que os levitas tinham que ter terras? Por que nós temos que separar um templo para Deus? Que os levitas faziam o quê? O serviço do Senhor. E dentre a herança que estava destinada aos levitas estavam as 6 cidades de refúgio, cujos nomes são Kadesh, Golã, Ramote, Bezer, Hebron e Shechem. São 6 cidades que seriam destinadas aos levitas com o título de cidades-refúgio para aqueles que nós falamos no tópico 1 anterior.
Por isso, deve-se ter todo o cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens que nós recebemos, bens materiais, e desprezamos o princípio divino. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, 35. Em outras palavras, meus irmãos, não podemos nos deixar seduzir pelos bens, pelas terras, por aquilo que nós temos conquistado, falando aí materialmente, tá bom? Sim, colocar Deus em primeiro lugar, colocar as coisas espirituais num lugar mais elevado do que as coisas materiais, porque essas vão ser eternas e são eternas. Material vai passar. E se Deus mandou você fazer, se Deus mandou você seguir por um caminho ou fazer de uma forma, faça da forma que Deus mandou. E é isso aqui que os levitas estão cobrando de Josué e da liderança israelita nesse momento. E isso vai acontecer. As 6 cidades refúgios vão ser dadas aos levitas como herança. Amém? Vamos agora para o ponto 2. O estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades, e em volta delas fica resguardada uma faixa de terra de 450 metros, a partir da muralha, para o pasto, e mais 450 metros após. 900 metros ao todo de cada lado, norte, sul, leste e oeste. E a cidade no meio, é claro, Números capítulo 35, versículo 4 ao 5, é onde está descrito essas características, para ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço. Por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra espalhados por toda Canaã, por toda a terra prometida. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá e Benjamim, próximos a Jerusalém, que seriam, mais para frente, a cidade do grande rei. Está descrito lá em Mateus capítulo 5, no versículo 35. E ali se edificaria o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus, e por isso eram sustentados por Israel. Em outras palavras, Deus cuida daqueles que ele chama. Os levitas foram chamados para cuidar das coisas de Deus, dos cultos, das cerimônias, dos cerimoniais, das purificações, de todo a questão litúrgica aí, né? De Israel. Em outras palavras, eles foram colocados como agentes de Deus no meio do povo. Eles carregavam a presença de Deus no meio das cidades israelitas. Eles eram os serviçais de Deus na terra. E quando eles fazem em pró para que Deus seja revelado aos povos israelitas, Deus também faz e sustenta-os. Deus também mantém-os vivos, prepara para eles aquilo que é necessário para que eles estejam bem. O que eu estou querendo falar com isso? Enquanto eles estão cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das coisas dele. Fazendo uma alusão para nós hoje em dia, hoje nós somos levitas. Hoje todo crente é levita. Todo crente que recebe uma missão em prol da obra de Deus, ele é tido também como um levita. E automaticamente, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Eu não sei como que você está, não sei como está a sua família nesse momento aí que a gente está passando, mas a minha palavra, a palavra, a lição vem para você nessa noite, nessa tarde, nesse dia enquanto você cuidar das coisas de Deus, Deus cuidará das suas coisas. Enquanto você cuidar em fazer algo para Deus, Deus cuidará em fazer algo para você. Glórias a Deus. Deus é muito bom. Deus é bom demais para com as nossas vidas.
Finalizando aqui o ponto 2. Vamos agora para o ponto 3. A fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, e que, enfim, chegará o tempo de paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados, e nenhum de todos os inimigos pôde resistir a Israel. Josué capítulo 21, do versículo 43 ao 45. Por que isso aconteceu? Porque Deus está em Israel. Deus está no meio dela. Não será abalada. Ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Salmos de número 46 e o verso 5. Meus irmãos, todas as coisas que sucederam desde o dia em que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas, que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Em outras palavras, Josué destacando que chegamos até aqui, estamos aqui e vamos à frente porque Deus está conosco. Não é diferente em nossos dias. Você está onde você está. Você tem o que você tem. Você é quem você é, porque Deus foi na sua vida e é e será para todo sempre. Se você deixar, se você permitir, se você der lugar para Ele fazer tudo o que Ele tem para fazer na sua vida. Quão grande é o nosso Deus. Glórias a Deus. E aqui a gente encerra o segundo tópico, aonde a gente falou sobre a herança dos levitas, né? Também falou sobre a constituição das cidades refúgios, qual foram reivindicadas pelos levitas, e agora a gente falou sobre a fidelidade de Deus. Quão grande é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos agora para o tópico 3 e nos aproximando aí da conclusão da nossa lição. Obrigado, Jesus. Terceiro tópico. Josué abençoou os Rubenitas, os Gaditas e a tribo de Manassés. 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra de possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para seus lares e abraçar os seus familiares. A missão que lhes foi outorgada e que abraçaram com todo o empenho estava concluída. Em outras palavras, para os Rubenitas, para os Gaditas e para a meia tribo de Manassés, porque a outra metade tinha ficado lá no território de possessão, a batalha estava findada. Fim de batalha. Podem voltar para casa e aproveitar o descanso com suas famílias. Séculos após as batalhas, no auge da monarquia judaica, Canaã foi completamente conquistada. Como ocorreu com os Gaditas, com os Rubenitas e Manassés, com essas tribos, assim também ocorre hoje, tá? Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que o propósito de Deus sempre será alcançado. Não sei em qual fase que você está, o seu ministério ou a missão que foi colocada em suas mãos na sua vida, mas o certo é que se você não terminar, Deus vai preparar alguém para terminar. É claro, se você não terminar durante o seu ministério, durante o seu período, Deus preparará alguém para concluir esta missão. É assim que acontece com as coisas de Deus. Os homens passam,
Passou, Josué passando, mas a obra de Deus, o propósito de Deus será alcançado. Muito bom mesmo. Deus é bom demais em tudo, fazendo com que tudo isso aconteça através de nossas vidas, né? Usando-nos como instrumentos para a realização dos seus propósitos. Vamos agora para o ponto 2. Ponto 2 do tópico 3. Exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor, conforme determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos das outras tribos. Josué os exortou a que tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos deu. Está lá em Josué, capítulo 22, e versículo 5. Ou seja, eles precisavam se manter fiéis. A batalha acabou. As guerras acabaram. Vocês estão indo para suas casas, para suas famílias, para um período de descanso, de comunhão, de bem-estar. Mas lembrem-se do que Moisés vos lhe ensinou. Lembrem-se do que Moisés lhes mandou vocês fazerem. Ou seja, sejam fiéis a Deus. Sejam fiéis ao nosso Santo Altíssimo Deus. Após findarmos qualquer trabalho que fizermos em prol do crescimento da obra de Deus na terra, temos que nos mantermos fiéis aos seus princípios e não esquecermos que tudo foi possível porque Ele estava conosco. Ei, Danitas, ei, Rubenitas, ei, meio tribo de Manassés, podem ir embora, mas não esqueçam do nosso Deus. Quando vocês chegarem lá nas suas casas, quando vocês chegarem lá nas suas terras, lembrem, falem, divulguem, deem testemunho do que Deus tem feito, do que Deus é, do que Deus representa para Israel depois de tudo isso que vivemos. Essas foram as palavras que Josué falou para essas 3 tribos que estavam indo embora. Vamos agora para o tópico, para o ponto 3. O altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas de um memorial, as tribos que ficaram a oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Isso vai demonstrar para a gente algo muito importante que deve estar presente no meio da igreja, no meio das nossas famílias hoje em dia. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Nós temos que ser quando estamos falando e fazendo as coisas para Deus. Efésios capítulo 4 vai falar assim, somos todos um só corpo e temos todos o mesmo Espírito, e somos todos chamados para uma mesma esperança. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos um só Deus, que é Pai de todos nós, que está acima de todos e que vive em nós e através de nós. Que palavra é essa, meus irmãos? Temos que estar em unidade.
temos que ser um, temos que pensar com o mesmo intuito, né? Quando somos um, somos mais fortes. Eu estava falando isso com a Midian. A gente, às vezes, a Midian esposa, às vezes a gente tem algumas batalhas e obstáculos na vida, nesses 10 anos de casado, e a gente percebeu que quando a gente se une, é muito mais fácil de passar pela batalha. Porque tem batalhas que ela teve que passar sozinha, que nem a faculdade dela. Eu até ajudava, mas tinha coisas que ela tinha que enfrentar sozinha. E a gente, nos últimos anos, enfrentou algumas coisas juntos. E a gente foi colocar na balança e viu que é muito mais leve você atravessar esses momentos difíceis de batalhas, de guerra, juntos, unidos, com consenso, com entendimento, com cumplicidade. E isso é imprescindível para o povo de Deus, estar unidos, em unidade. E Deus ama isso. Amém? Vamos agora para a nossa conclusão. Que lição maravilhosa. Obrigado, meu Senhor. Vamos à conclusão. Chegamos então à conclusão. Uma lição muito boa, muito fácil de compreensão, né? No último tópico agora a gente falou sobre a despedida das 3 tribos, o chamado de Josué para com eles, para que eles fossem fiéis após o término da batalha, e também a gratidão deles ao chegar às margens do Jordão, né? É muito bom ver, né? É muito bom ver o jeito que Deus trabalha. E a nossa conclusão vai falar o seguinte: a principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Jesus é a cidade refúgio. Deus cuida de nós quando cuidamos das coisas deles. E não devemos, meus irmãos, esquecer de Deus quando tudo estiver bem, quando tudo passar. Não se esqueçam de Deus. Sejam gratos, sejam fiéis a Deus, porque Ele foi fiel com vocês. Amém, meus irmãos? Deixo aqui os meus agradecimentos a todos que estão assistindo, que estão respondendo os questionários. Deus é na vida de vocês. Não entendam esse estudo como o Jefinho está fazendo algo diferente. Não. Entendam esse estudo como uma oportunidade de vocês aprenderem mais sobre a Bíblia, sobre as coisas que Deus tem reservado para aqueles que querem, para aqueles que buscam, para aqueles que obedecem, para aqueles que estão dispostos a se entregarem, a mergulharem nesse universo glorioso que é o nosso Deus. Amém? Fiquem com Deus, uma boa tarde, boa noite, bom dia aí, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, até a próxima. Amém? Tchau, tchau, pessoal.